Biblioteca e escritório, na verdade aqui são 500 livros, aproximadamente entre 400 a 500 livros de direito e de informática, que a maioria, mais de 85%, são livros relacionados a instituições jurídicas, políticas, filosóficas e econômicas. Também dizer, principalmente da área história, geopolítica, né, também geografia, alguns elementos são considerados, né, principalmente da área jurídica, política e filosófica, principalmente da filosófica, jurídica e política, sociológica, né? Para você entender sobre o conhecimento, eu fui um dos melhores alunos de Direito e estamos em 2013, em janeiro, e esse dia, já estamos no dia 31 de janeiro de 2003, para você entender tudo sobre... Eu também vou fazer uma pequena abordagem sobre o meu escritório, e ali do outro lado eu tenho, vou até apontar com minha lanterna, temos dicionários, temos gramática. Bom, eu também vou mostrar aqui, ó, essa parte aqui, que estão os meus livros filosóficos, né? Eu vou falar muito sobre aspectos filosóficos, sobre a história da filosofia, porque por causa dos pensadores, né? Por terem pensadores na área do direito, da ciência política e da informática. Por exemplo, Durkheim, né? Pai da sociologia, eu tenho um livro dele aqui. Bom, nós vamos ver, por exemplo, na ciência política, esqueci de falar, a teoria do Estado também. Ciência política e teoria do Estado, cabe uma breve diferença, e as duas disciplinas são estudadas ao mesmo tempo, tendo em vista que a teoria do Estado tem a preocupação maior com as estruturas, com preocupações institucionais e estruturas dos poderes do Estado. Enquanto a área da ciência política, eu tenho os dois livros, né? A área da ciência política, ela se preocupa mais ela já tem suas bases filosóficas, ela já tem as suas bases psicológicas, sociológicas, que visa o comportamento político e sistema político, que visa o sistema político e o comportamento político, que já tem método, é uma ciência autônoma, tem método e técnica, né? Essa é a diferença entre a ciência política e a teoria do Estado. Meu primeiro livro foi Teoria do Estado, ciência política também, porque são matérias vinculadas. A sociologia, por exemplo, né? Eu entendo muito sobre sociologia. A área do direito é uma área muito sociológica e filosófica também. É uma área... Aqui tem a área da economia, né? Que a gente se preocupa muito com, por exemplo, Karl Marx, com Engels. Eles falam muito sobre, por exemplo, os modos, os meios de produção, a microeconomia, a macroeconomia, os meios, modos de produção, a importância que tem na área do direito da regulação desses sistemas dos sistemas econômicos, né, para regular a economia. Essa é a preocupação, né, os meios e os modos de produção. Se preocupa muito. A área da história do direito, ela é uma área estudada em ensino médio, por exemplo, né? A área da história do direito, ela é de história e geopolítica, né? Alguns diriam até geografia, mas aqui mais é geopolítica. Geografia também você pode dizer. Eu considero geopolítica e história. Por curiosidade, eu estudei geografia muito. Eu entendo muito sobre história nacional e história do mundo. Geopolítica e geopolítica nacional do mundo. E geografia também, né? A gente pode considerar. Aliás, é muito parecido com a área da sociologia, da ciência política e da filosofia. Bom, eu queria mencionar sobre a filosofia. É um tipo de entendimento entendida pelas suas razões, tendo em vista as suas causas últimas. E eu queria mencionar muito, vou falar muito sobre os aspectos econômicos, os aspectos filosóficos, e depois vou falar sobre o meu estudo.
Vou ver só o tempo aqui. Bom, eu gostei muito de ter comentado isso com vocês. E antes de falar, assim, depois eu mostro os meus dicionários. Bom, eu vou falar sobre a filosofia. Aspectos filosóficos é muito abordado na área do direito, né? Tanto quanto político, sociológico, econômico, são muito abordados na área do direito. Reitero, a ciência política, a teoria do Estado, sociologia, filosofia. Essas disciplinas, história, geopolítica, essas disciplinas eu tenho até de memória gravado assim para condições, assim, até preparo técnico, capacidade para lecionar. Tem condições. A luta pelo direito de Rudolf von Euler. Eu tenho um livro de Michel Foucault, né? Ele fala muito sobre antropologia e arqueologia na filosofia, mas ele também, a grande contribuição dele para a área do direito foi o dicionário filosófico de Voltaire. A grande de Michel Foucault foi Vigiar e Punir, né? O que é dialética é o maior romance da literatura do direito penal, né? Engels é o papel do trabalho na transformação do humano em homem, né? Tem o Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels. O Karl Marx, ele estudou o capitalismo, a manifestação do capitalismo. Inclusive, quando eu tirava muitas fotocópias, tem muitas, aqui, por exemplo, a maioria dos meus livros são fotocópias. Lá embaixo tem muitos aqui também, ó, tá vendo? Vamos usar aqui, ó, fotocópias, a grande maioria. E eu chegava a fotocopiar 2 livros por semana, né? Lógica jurídica, continuando com os aspectos filosóficos. Lógica, né? Jurídica. Jay Perelman, já é um campo da filosofia que abrange o direito. O Anticristo, de Friedrich Nietzsche, dos delitos das penas, César Beccaria. Esse é o pai da criminologia. Tem Garofalo, tem... Bom, em criminologia eu fui muito bom, eu entendo muito sobre criminologia, né? E manuscritos econômicos e filosóficos de Karl Marx, a ética de Baruch de Spinoza que chama o autor, Jean-Jacques Rousseau. Spinoza é um importante filósofo na filosofia. A política de Aristóteles, a República de Platão. Bom, também a gente vai falar um pouco sobre a filosofia antiga, as origens. A gente vai ver o surgimento da filosofia da Grécia Antiga, a passagem do pensamento mítico para o filosófico científico, a física, a causalidade, a arquétipo, o cosmos, de caráter crítico, os filósofos pré-Sócrates, né? Antes de Sócrates, a escola jônica. Nós vamos abordar as escolas italianas de Pitágoras e pitagorismo, a escola eleática. A segunda fase do pensamento pré-socrático, a escola atomista, monismo vezes mobilismo, 2 pontos, Heráclito vezes Parmênides, né? Nós vamos ver os Sócrates e os sofistas, aqui onde entramos em Sócrates, né? Que fala muito sobre, e também tem os sofistas, os seguidores de Sócrates. O período clássico, Platão, né? O contexto do surgimento da filosofia de Platão, a teoria das ideias, o texto da República de Platão, né? Aristóteles e o sistema aristotélico, a concepção, a metafísica de Aristóteles, a concepção da realidade, o sistema aristotélico, a metafísica de Aristóteles. Bom, o helenismo e suas principais correntes, estoicismo, epicurismo e ceticismo, neopitagorismo, filosofia de Plotino, né? Vamos ver muito sobre a filosofia medieval, a formação do mundo ocidental, a filosofia cristã,
Santo Agostinho e o platonismo cristão, o desenvolvimento da escolástica, Santo Anselmo, a filosofia árabe, o encontro entre o Ocidente e o Oriente, São Tomás de Aquino e o aristotelismo cristão, o contexto de São Tomás, a autoescolástica, as 5 vias da prova da existência de Deus. Isso vemos muito no campo do direito também. Guilherme de Ockham e a crise escolástica. Na filosofia moderna a gente vai ver a reforma protestante, o surgimento do pensamento moderno com o advento da Revolução Protestante, com a Revolução Científica, a descoberta do ceticismo antigo. Nós vamos ver um importante filósofo que em todas as disciplinas, todas as carreiras, Descartes, que fala o argumento do cosmos, do idealismo ao realismo. Bom, a gente vai ver essa filosofia de Descartes, a tradição empirista de Bacon e o método experimental, a teoria e ideia de Locke, o ceticismo de Hume, a tradição racionalista pós-cartesiana, a tradição racionalista do século XVII, Pascal, Spinoza, Leibniz. Nós vamos ter o liberalismo de Hobbes, Locke, Rousseau, o iluminismo, o liberalismo, a crise da modernidade, Kant e a filosofia crítica, um dos mais importantes filósofos de todos os livros de direito, de ciência política, de sociologia. Tem Immanuel Kant, fala sobre Durkheim, fala sobre Descartes, Hegel fala sobre Karl Marx, fala sobre Aristóteles, sobre Platão, sobre Sócrates. Bom, a Kant é a filosofia, a crítica da razão pura, a filosofia moral de Kant. Na modernidade nós vamos ver muito a crítica contra Immanuel Kant, um dos maiores que há de se criticar, né? Filósofos contemporâneos. Hegel, a crítica de Hegel a Kant, um dos maiores, e Hegel tem tudo, você encontra na sociologia, na ciência política, na economia, por exemplo, o papel do homem, o trabalho do homem, né? Você encontra na economia, os hegelianos, a dialética do senhor e do escravo, isso você vê em economia, assuntos de economia. A Marx é a crítica ideológica, um dos maiores autores, né? Vi 3 volumes sobre o capitalismo, né? As 3 livros de Karl Marx, 1, 2, 3, mas tem ele resumido também. Acabei de falar do manifesto, tem um livro do Manifesto do Partido Comunista, o marxismo-leninismo, Georges Lukács, né? Que é marxista, né? As origens da escola Frankfurt, Luiz Althusser, a ruptura da tradição racionalista, o romantismo, o idealismo alemão pós-kantiano, que faz uma crítica muito interessante, que podemos fazer filosofia, viver sem Kant, menos fazer filosofia sem Kant. Uma famosa frase, o romantismo, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche. A gente vai ver também a filosofia contemporânea, a fenomenologia e o existencialismo. Fenomenologia de Russell, Edmund Russell, e existencialismo de Jean-Paul Sartre. A gente vai ver a filosofia analítica e o positivismo lógico de Leibniz, e etc. A escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer. A ruptura com a tradição filosofia de Heidegger, de Wittgenstein. Bom, tudo isso são livros de filosofia, aspectos filosóficos. Vou ver se eu tenho tempo aqui para mostrar um pouco. Bom, aí estão os meus dicionários, né? Eu falo francês, inglês, português, espanhol. Minhas gramáticas e um pouco aqui para eu mostrar o meu estúdio. Aqui é o meu estúdio, eu tenho bateria, guitarra, violão, muitos instrumentos.